Não, nem
Ah, não, ficou perto. Ah, desculpa. Calma, deixa eu sair. Cadê o quê? Calma, aqui não vai usar não, passou por ele. Eu tenho uma desculpa tecnológica.
Ao contrário. Pra dentro? É. Mais um pouquinho. Mais? Tá bom. Vou falar com ele aqui agora. Tá bom, ok. Falar com ela. Acho que eu então, pode retirar, por favor. Eu não está acompanhando o depoimento? Tá bom. Peraí, vai lá. Os demais vão acompanhar, né? Vamos iniciar. Depoimento da senhora Roberta dos Santos, filha adotiva da Mercedes, ouvida como informante, com a palavra Oliveira. Bom dia, Roberta. Bom dia.
como você falou, a senhora consta com sua mãe nos seus registros a flor de lis, é isso? Sim, eu cheguei na casa com 3 meses de idade e fui registrada oficialmente, né? Teve um processo de adoção no nome da flor de lis. Dentro da casa, era a flor de lis que a senhora considerava em termos de afeto como sua mãe? Não. Como eu cheguei muito nova e tinha muitas crianças, eles não davam conta de cuidar de todas as crianças. Então, eles repassavam a responsabilidade para os mais velhos. E a responsabilidade da minha criação ficou aos cuidados do Carlos e da Cristiana, que foi a referência que eu tinha de pai e de mãe na casa. A Flor de Lis e o Anderson, que eu conheci, eu tinha como o pai e a mãe da família em si, mas meu pai e minha mãe... Só para voltar, que estava chiado aqui na gravação. Meu pai e minha mãe sempre foi Carlos e a Cristiana. E como que era a sua relação com a Flor de Lis? Era uma relação boa? Eu não tinha relação com ela como mãe. É uma relação esquisita, né? Porque eu não tinha afeto por ela como mãe. Eu tinha um respeito por ela como a mãe da família Flor de Lis. Mas a gente não conversava, a gente não fazia parte do mesmo ambiente, do mesmo ciclo. Era a mãe da casa, não a minha mãe de afeto mesmo, de amor, não. E era recíproco. Tanto eu por ela, quanto ela por mim. A senhora permaneceu na casa até quando? Até 21 anos, quando eu casei e mudei, né, saí da casa, mas sempre estive contato com a casa, porque eu ia lá. Então você fez qual ano, Roberto? Foi? Qual ano que a senhora saiu da casa? 2015. A senhora tomou conhecimento da existência de algum plano anterior para matar o Anderson? Sim. Mais ou menos uns 4 meses antes da morte, não, do assassinato do Niel. Eu tive conhecimento pelo meu pai, o Carlos, né? Que ele me chamou rindo, porque realmente é uma coisa que não tem como você acreditar. Ele me contou que o Niel procurou ele e mostrou para ele no iPad uma mensagem que ele viu, acho que pela nuvem do iPad, alguma coisa do tipo, que um plano onde estavam tramando a morte dele, só que não era relacionado à questão de assalto, de carro, nada disso. O meu pai me falou que ela iria esvaziar a casa, e aí a Flor de Lis iria esvaziar a casa e o assassinato dele ia acontecer dentro de casa, com ele no quarto. Isso, 4 meses antes. Mais ou menos uns 4 meses antes de acontecer. Tá. A senhora sabia, tinha conhecimento da administração de alguma substância? Eu nunca vi com os meus próprios olhos, né? Mas eu tinha conhecimento que dava remédio para o Niel. Eu nunca soube, só soube mesmo depois do assassinato mesmo, que o remédio que davam era envenenamento, porque eu sabia que davam remédio para ele. Eu já cheguei em situações lá na casa, por exemplo, quando eu morava lá ainda, muitas reuniões que aconteciam na casa, o Niel não participava porque ele estava descansando, porque ele tinha tomado remédio. Eu já cheguei, inclusive, numa situação quando eu já estava casada, que eu cheguei lá na casa, a gente sempre tinha o costume de chegar na casa e tentar amanhã o Niel sair, porque eles sempre estavam viajando. E eu perguntei, Marzia, a mãe do Niel sair? Ela falou, não, ele está dormindo, porque eu já dei um remedinho para ele. Então ele sempre tomava remédio, ele sempre estava descansando, eu nunca vi ele passando mal, então eu nunca desconfiei que seria envenenamento. A senhora disse agora que eles estavam sempre viajando. A senhora pode determinar para a gente assim, uma época em que... Sempre, porque eles pregavam e cantavam fora, então eles estavam sempre fazendo agenda. Fora da casa há muito tempo, né? A sua mãe é a Cristiane, que a senhora considera a festa, né? A senhora tem conhecimento de algum episódio que a Cristiane passou mal? Sim, ela mesma me falou. Ela estava na igreja, numa reunião,
ministerial da igreja, que incrivelmente até envenenado ele era dentro da igreja, depois que eu tive conhecimento disso. Ela estava na igreja numa reunião ministerial de teria e acidentalmente ela tomou um suco de laranja que era destinado ao miel e passou muito mal, foi para o hospital, ficou internada e por conta do suco que ela tomou que era do miel. Você não se recorda o que sua mãe sentia? O passa mal? Eu não vi ela passando mal, ela só me contou que passou muito mal, ela só sentia muita palpitação no coração e acabou tendo que ficar internada. A senhora soube de algum outro episódio de pessoa da casa que tenha ingerido uma substância que não era? Sim, a Tayane, que eu vi o estado que a Tayane ficou. Eu não vi a Tayane ingerindo a bebida ou medicamento ou qualquer coisa do tipo. Foi em setembro, na época do congresso. A gente tinha o costume de ficar muito na salinha, né? Na sala da mãe, na sala de pastoral que ela tinha. O pastor Anderson tinha uma sala dele na igreja e a Lourdes tinha dela. A dela, como era mais... O Nel, ele gostava das coisas dele organizadas, não gostava de bagunça nas coisas dele, então o dela era mais furdunço mesmo, né? Então a gente sempre ficava na sala dela. E eu estava vendo a Tayane muito estranha. Sei lá, parecia que ela não tinha controle sobre o corpo dela. Ela estava meio desfalecida. Aí ela sentada no chão, fraca, né? Eu falei, Tayane, o que aconteceu? Você está esquisita. Ela falou, Robertinha, eu estou passando muito, isso já era de noite. Eu estou passando muito mal. De manhã, antes de eu sair de casa, eu peguei um chamito que estava na geladeira do Miel, porque dentro do quarto deles, eles tinham uma geladeira própria deles. O chamito já estava aberto pela metade. Eu peguei um chamito que o Pedro, o filho da Marcela, iria tomar, e eu de olho grande, eu tomei da mão dele e tomei o restante do chamito que estava lá. E desde essa hora eu estou passando muito mal. Ela, logicamente, ela ligou, estava com alguma contaminação, né? De propósito, né? Vale ressaltar. No chamito que era do miel, e ela ficou extremamente mal. Ela fazia, juro por Deus, ela levantava o braço dela caía, ela não tinha controle sobre o braço dela. Ela falou que o coração dela estava muito acelerado e ela estava fraca, ela não conseguia ficar em pé direito. Aí ela falou, Robertinha, eles estão tentando matar o miel, porque eu não sei como que o miel não morreu ainda, porque eu estou passando muito mal. Quando ela foi para o hospital, não sei como que ela tomou algum medicamento, ela estava passando muito mal. Muito mesmo. A senhora pode contar como que era a relação da Flor de Lis com a vítima, Anderson? Olha, eu vou pedir até um pouquinho da paciência de vocês, porque eu não sei se eu tive coragem de vir. Não, Roberto, pode tomar seu tempo, se acalmar, se quiser dar uma pausa, a gente dá, tomar uma água, respira. Não sei de onde eu tirei forças. Pra vir aqui falar da frente deles. Que dói na alma, de verdade. Essas pessoas que estão aqui do meu lado. São pessoas que me fizeram crescer. Eu cresci do lado dessas pessoas. O André e a Raia, então, dói na minha alma de ver a que ponto chegou essa situação. Eu não vim aqui falar na frente deles para aparecer. Eu não vim aqui falar na frente deles para ver a desgraça deles, porque tudo me dói muito. Eu não fico nem um pouco feliz de ver a situação que eles estão, nem um pouco, dói de verdade. Então, eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque eu estou chorando mesmo.
E realmente, para quem é família, porque eles não deixaram de ser minha família. Porque se eu conseguisse, eu queria pelo menos conseguir, se eu conseguisse deixar de ter esse amor que eu tenho por eles, me doeria tanto estar aqui hoje. Com certeza a gente nunca foi uma família normal, principalmente para vocês que veem isso de fora. Mas era uma família torta, errada, mas era uma família. A gente até aprendeu a normalizar isso, né? Porque para a gente, o estranho é a família de vocês. Vocês verem uma família de um pai, mãe, 2 filhos. Isso para a gente sempre foi muito estranho. Então, para a gente, o nosso normal era isso. Era uma família enorme. O Niel tratava por Liz como um Deus. E ela mesma fala isso nos primeiros depoimentos dela. O Niel sempre me tratou como uma rainha. E foi assim que ele sempre tratou ela. O Niel tinha muito respeito por ela. Ele, até às vezes, quando ele não concordava, ele sempre, era a frase dele: a mãe falou, tá falado. Então, o respeito que ele tinha por ela era absurdo. E ele fazia a gente aprender esse respeito. Ela era soberana em tudo naquela casa. E ela era o quê? Soberana em tudo naquela casa. E por isso, com certeza, aconteceu esse fato. Porque só aconteceu porque ela permitiu que acontecesse. Em algum momento, a senhora foi procurada por parte da família antes de prestar seus depoimentos? Sim. Pode narrar pra gente? Claro. Eu acho que mais ou menos uma semana depois da morte do Niel, inclusive ela me procurou, né? Ela me procurou. Eu acho que ela sabia que eu não iria atender ela me ligava no telefone do Gerson, que é um dos filhos afetivos. O Gerson me ligou, era um sábado de noite, ele só falou assim, eu só atendi e falei, alô? Aí ele não falou nada, ele passou o telefone para ela. Aí eu só vi ela falando, Roberta, filha, Roberta, alguma coisa assim. Quando eu percebi que era a voz dela, eu fingi que eu não estava entendendo e fiquei, oi, não estou ouvindo, a ligação está ruim, não estou ouvindo, desliguei o telefone e não atendi. Meu pai Carlos também me procurou, exatamente no dia que fui prestar depoimento, tinha um monte de ligação perdida dele no meu telefone, mas eu não atendi. Eu me fingi de maluca, né? Mas teve a tentativa assim, mas eu nem dei a oportunidade nem de ouvir. Dentro da casa existia divisão de tarefas? Como que era feita essa divisão? Dentro da casa tinha divisão de tudo, né? Tanto de tarefa, quanto de comida, quanto de tudo, quanto de afeto. A divisão de tarefa, a maioria trabalhava na igreja. Ou a gente trabalhava, era uma ordem do União, né? Ou a gente trabalhava fora, ou a gente trabalhava na igreja. Não tinha outra opção. E a maioria trabalhava na igreja durante o dia, horário comercial, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde. E final de semana a tarefa era dividida com as pessoas da casa. Inclusive sem os filhos da Simone, porque os filhos da Simone sempre foram muito privilegiados, não fazia parte da divisão das tarefas da casa. A gente era abordado pelo Carlos, pelo André. E eles, fulano vai limpar a sala, fulano vai limpar lá embaixo do corredor, outro vai limpar lá fora. E os filhos da Simone sempre estavam dormindo, não faziam parte da tarefa de divisão da casa. E era uma questão que a gente não podia nem contestar, porque sempre que contestasse dava problema. Mas entre as divisões da casa, sim, sempre teve. Bom dia, Roberta. Bom dia. Os filhos da Simone, que a senhora diz, seriam quem? Ramon, Rafaela, Lohane e Rayane. Então eles não participavam das tarefas da casa, a senhora diz. A própria Simone participava? Não. Ela tinha alguma função, ela supervisionava ou dava ordem? Não, Simone não fazia nada. Não fazia nada. A única coisa que Simone fazia, para não falar que ela não fazia nada, ela
era a pessoa que fazia a compra da casa, que ia uma ou duas vezes na semana. Mas de função da casa, de fazer comida, de limpar a casa, não. E quando ela fazia as Ela nem compras, trabalhava na igreja, nem trabalhava fora. tá, o Anderson, o Daniel, sabia que exigia que as pessoas trabalhassem. Sim. Na igreja fora. Quando a Simone fazia as compras da casa, ela botava todas as compras que ela fazia numa dispensa única ou ela separava coisas melhores ou piores para ela, para a família, para ela? Ela fazia a compra da casa e a compra do quarto dela, porque o quarto dela tinha uma geladeirinha e tudo era tudo separado, gente. É a realidade, infelizmente. Tinha, era tudo diferente. Até porque o gênero era diferente. Era tudo diferente. Ela comprava pro quarto dela, né? Consequentemente para os filhos dela, tinha uma compra separada. Eles tinham um hábito, quando chegava o carro das compras, chamar as crianças, descer para descarregar o carro. As sacolas que já era até marcado. As sacolas que iam para o quarto dela eram umas saquinhos que já ficavam com nó e a gente já sabia, esse aqui é desse mole, esse aqui é desse mole, esse aqui é desse mole. E eram sacos já separados, amarradinhos que ia para o quarto dela e os outros sacos que iam para a compra para a dispensa da casa no geral. E eram coisas melhores. Com certeza. E me diga o seguinte, eu só disse que a Tayane, determinada ocasião de disse no congresso do Sim, né? Sim, o congresso, que é o congresso que acontecia anualmente. Você pode foi em 2018? Foi em 2017. Setembro de 2017. A senhora se recorda se a Tayane se recuperou no Lourdes? Era do filho Era do filho do Adriano. Adriano, que é casado com a Marcela. Adriano é filho biológico. Biológico, né? E o filho dele teria acesso a essa geladeira? A geladeira seria do Adriano? Não, a geladeira era do quarto do pastorão, da Flor de Lis. Tá, mas o filho do Adriano poderia usar essa geladeira porque de alguma forma, ele fazia parte dos, como a gente chamava, dos preferidos. Privilegiados. Privilegiados. Me diga o seguinte, da minha Tayane. Tayane, ela era filha afetiva. Ela continuou morando no casa? Continua até hoje, ela faz parte da defesa, né? E ela, ela disse que ela pegou no curso que era do filho da Adriana. Ela exerceu uma função. É a quinta vez que o senhor repete isso, doutor. Vamos para adiante, a gente está na primeira testemunha de hoje. Vamos ver se você Ela era casada, os filhos do Não. Ela tinha um carinho muito grande pelo filho do Adriano mesmo. Então, era questão de afeto mesmo, não era babá, não. Roberta, sobre o dia, né, da morte do homicídio do pastor, como que a senhora ficou sabendo? Eu tenho um sono muito pesado, né? Me ligaram muito, eu não vi nenhuma chamada no meu telefone por volta de 4 horas da manhã, 4 e pouquinho da manhã. Eu só soube mesmo por volta das 6 e pouca da manhã, quando ligaram o telefone do meu esposo, o Alexandre, que é um dos filhos, né, afetivo, ligou pro telefone do meu esposo e falou, mataram, ele já falou isso, mataram o Niel. Quem ligou? Alexandre. Ligou pro telefone do meu esposo, por volta de 6, quando ele conseguiu falar, por volta de 6 e pouca da manhã, e que deu a notícia pro meu esposo. O nome dele é Alexandre? Alexandre. Tá. Paulo? Paulo Alexandre. Aqui me chama de Alexandre. Tá bom, só pra saber. Tá. Aí, quando a senhora soube disso, o que a senhora fez? Na mesma hora, eu não sabia nem como que o Niel tinha sido morto. Poderia ter sido de várias formas, ainda mais ele que é uma pessoa pública. Eu sem saber de nada. Eu, na mesma hora, eu falei, foi ela, e ela, Roberta, você não sabe? Eu falei, foi ela. Eu tenho certeza que foi ela, Flor de Lis. E aí eu me arrumei correndo, coloquei a primeira roupa que eu vi quando eu cheguei na casa, que eu olhei para a cara dela, porque ela estava com aquela cara que é totalmente a cara que ela apresenta hoje, hoje a cara dela, a feição dela é de desespero, né? E a fisionomia dela era de um completo alívio. Essa é a palavra.
Eu estava completamente aliviada. Sabe uma pessoa que você olha e você vê que aquela pessoa está leve? Ali eu tive certeza. Se é que na verdade, na minha cabeça, eu deixei me enganar que eu tinha 1% de dúvida. Porque eu não tinha dúvida nenhuma. Quando eu cheguei lá na casa que eu vi, a fisionomia dela era de um completo alívio. Aí eu tive certeza. E no enterro, o que a senhora pôde perceber? Eu não fui no enterro, né? Até porque eu me neguei a participar do espetáculo que eles estavam fazendo. Eu fui só no velório. Tirei força da minha alma para ir no velório, porque eu queria me despedir do Niel. Foi horrível. Foi horrível, porque eu vi o corpo do Niel naquele caixão. E eu tinha certeza de quem tinha feito aquilo. Inclusive, tem gente aqui que está aqui hoje que chorou comigo, que eu nem desconfiava. Estava fazendo parte do plano. A Amy foi a minha amiga. Eu cresci naquela casa. A Amy foi a minha amiga de infância. Eu queria conseguir falar isso olhando pra ela, mas eu não consigo. Eu não conseguia nem desconfiar. Principalmente da Rainha e do André. O André tem um coração enorme. A Rainha chorou comigo no enterro, no velório. Tá bom, só vou seguir. Quem é Érica? Tem duas Éricas, tá? Tem a Érica Cacá, que é a Érica do Santos Souza, e tem a Érica Dias. Quem é a Érica? Érica, algumas das duas, né, vão direcionar a pergunta, comentou alguma coisa com a senhora sobre plano para executar o cachorro? Érica. Ai, gente, desculpa, não vou preparar. Foi a Érica Souza. Ela me procurou mais ou menos um mês depois da morte do Niel. Eu não consigo falar morte do Niel, porque foi um assassinato. Ela me procurou mais ou menos um mês depois do assassinato do Niel. E falou assim: Roberto, eu preciso falar com você. Eu não consigo dormir. Eu estou em desespero. Porque eu acho que eu sei o que aconteceu. Já tinha muito tempo que eu não tinha contato com a Cacá, a gente chamava de Cacá. Já tinha muito tempo que eu não tinha contato com ela. Ela morou lá na casa há muitos anos também, acho que ela saiu de lá com 20, 21 anos. E ela me procurou e falou que eu estou desesperada, porque eu acho que eu sei o que aconteceu. Ela me procurou e me pediu indicação de um bandido bom. E eu não entendi nada, porque como a Cacá mora no Rio, acho que morava numa favela, eu acho que ela imaginou que a Rainha Cacá tinha contato, me pediu indicação de um bandido bom, mas eu não dei, até porque eu nem conhecia. E aí aconteceu o assassinato do Niel e ela deduziu, né, que o pai da Rainha pediu indicação de um bandido bom que servia para fazer o serviço. A senhora não sabe dizer se esse pedido da Rayane para indicar um bandido bom foi quanto tempo antes da morte, do assassinato do Anderson? Foi no Dia das Mães daquele ano. Tá, maio. A senhora passou o Dia das Mães com a família? Passei. Passou. A Rayane estava no Rio no Dia das Mães? Estava. Ela veio de Brasília para participar do almoço. A senhora sabe me dizer se a senhora teve notícia, se a Rayane conseguiu achar um bandido bom? Não sei. Umas perguntas que não fizeram. Obrigada.
Bom dia, Roberta. Bom dia. E meus sentimentos. Obrigada. Eu queria que você definisse para mim a pessoa da vítima na condição de pai de família. Olha, o Niel não era uma pessoa fácil. Mas eu já vou resumir dizendo que nada, absolutamente nada do que o Niel era motivo para fazer o que fizeram com ele. Ele era rígido e a casa tinha muita pessoa folgada que não aceitava regras, né? Não aceitava ter que trabalhar, não aceitava que se não tivesse que trabalhar fora, tinha que trabalhar na igreja obrigatoriamente. Gostava do dinheiro fácil, né? Não gosto de trabalhar porque a flor de livro dá dinheiro. Uma hora eu me recebo ela como mãe, uma hora eu me recebo ela com flor de livro. É normal. Então ele era muito rígido nesse sentido de ter lei. Com ele tinha que ter lei. Com ele tinha que respeitar. Ou é assim, ou não mora mais aqui. Era simples assim. E isso, com certeza, foi um dos motivos que com certeza, né, que motivou esse ódio, que eu não consigo entender, esse ódio que eles criaram no coração deles para fazer o que fizeram. Ele não era um pai presente, ele tinha muito aquela figura de administrador da casa, de administrador da igreja, mas não era aquele pai presente de sentar, de conversar. Ele é até porque ele nem tinha paciência para essas coisas. Como era muita gente, era muita picuinha, ele não tinha paciência nenhuma para isso. Então, ele não era muito, eu não sei se a palavra certa, ele não era muito humano. Ele era mais sério, mais rígido e enquanto partido também tinha muitos momentos de brincalhões deles. Ele amava muito pegar o carro e falar, vou alugar filme, e encher o carro de criança e alugar filme e obrigava todo mundo a encher o quarto deles de um monte de gente para assistir filme a noite inteira. Mas não merecia morrer do jeito que morreu. Era um pai respeitoso? Muito. Muito? Demais. Então, vou chegar na pergunta agora. Houve algum abuso sexual na casa? Alguma notícia de abuso sexual na casa? Olha, sério, quando me pergunta isso, me dá em tudo no estômago. É uma coisa tão séria que nesse momento que a gente está conversando, com certeza já tem uma mulher sendo abusada sexualmente. E a forma como eles estão levando é até um deboche contra as mulheres que realmente sofrem abuso sexual. A mulher hoje sofre muito, ela tem que provar que ela foi abusada sexualmente. E ela ainda é questionada o que você fez para você ser abusada sexualmente. Uma pessoa abusada sexualmente, ela fica marcada. É uma pessoa frígida. É uma pessoa triste. Você olha para a cara da Simone, você é uma pessoa triste? Você vê uma afeição de uma pessoa que é abusada sexualmente? Uma pessoa abusada sexualmente, ela toma nojo da voz da pessoa. Ela toma nojo da presença da pessoa, do cheiro da pessoa. A Simone convivia com o Niel. Ela convivia dentro do quarto do Niel. A última vez que eu fui naquela casa, foi quando a Rainha veio de Brasília e ficou naquela casa. E foi lá visitar, passou o Dia das Mães, ficou lá. E foi um pouco antes da morte do Niel. Ela é abusada sexualmente por muitos anos, como ela diz, né? Eu estava dentro do quarto da Simone. Estava eu, Simone, Flor de Lis, Niel, Rayane, Flávio e o esposo da Rayane, Felipe. A gente estava conversando por mais de 2 horas ali, conversas totalmente aleatórias, em que a Simone conversava com a gente do lado do abusador dela. Como uma pessoa que é abusada sexualmente, uma pessoa, ela consegue ficar perto dela e conversar conversas totalmente aleatórias. Isso é uma afronta, tanto para a causa mesmo de quem sofre abuso sexual, que sabe o terror que é sofrer um abuso sexual. Graças a Deus eu nunca sofri, muito menos naquela casa.
muito menos pelo Niel. O Niel respeitava muita gente. Ele não permitia que a gente andasse de biquíni dentro de casa, porque tinha muito homem dentro de casa. Ele não permitia que a gente andasse de short curto, porque tinha muito homem naquela casa. Se ele enchesse o carro de criança para ir alugar filme, ele visse alguém com short curto, ele mandava tirar, ele mandava voltar, ele mandava descer do carro na hora para trocar de roupa, porque ele não permitia. Abuso sexual, eu nunca vi naquela casa, nunca ouvi falar. Era uma casa grande, gente, casa grande é o que mais tem a fofoca. Se tivesse abuso sexual, primeiro que a pessoa deixa transparecer que está sofrendo. Eu não digo nem questão de sexualmente, ela demonstra que está sofrendo. A gente cresceu junto, a gente conhece um ao outro. Se eu ver a Rayane falando e ver que ela está mentindo, eu não consigo ver que ela está mentindo. André, Marzi, desde como uma pessoa é abusada sexualmente, ela convive com aquela pessoa, porque ela poderia muito bem viver naquela casa, mas não conviver. Ela vivia dentro daquele quarto deles. A Flor de Lis tinha um costume de toda vez que a gente saísse, quando a gente saísse em família, como tinha muita gente, eles tinham que dividir os carros da casa. Ela tinha um hábito de ela mesma pegar um papel na caneta e ela anotava quem ia em qual carro. Ela pegava na caneta e botava a Kombi, o André vai dirigir, vai fulano na Kombi. O outro carro fulano vai dirigir, ela mesma fazia. Esse era um hábito. O carro o principal, né, que era o carro que ia por Lis do ano, sempre tinha a Simone dentro da lista. Como que uma pessoa que é abusada sexualmente, ela não evita nem estar perto, pelo menos, mãe, olha, me bota para ir na Kombi, me bota para ir na van, me bota para ir em outro carro, não quero ir com a senhora hoje não. Ela sempre estava perto deles, como que uma pessoa que é abusada sexualmente, ela não evita nem andar dentro do mesmo carro que aquela pessoa. Não existe abuso sexual. O Niel não é um abusador. Se eu for olhar hoje, eu acho que eu não posso nem afirmar isso, porque eu nunca vi, né? Se for para falar, eles tinham casa. Agora, abuso sexual, naquela casa pelo Niel é impossível. Você disse agora aqui que Niel não gostava que as meninas andassem com short curto. Sim. Você tomou conhecimento de algum fato ocorrido no apartamento funcional de Brasília, onde Rayane dormia nua? Não, nunca ouvi. Não, a Rayane tem o costume de... Ela tinha um problema, que a gente falava que ela tinha um problema, né? Ela era muito calorenta e ela tinha mania mesmo, a gente já dividiu o mesmo quarto. Ela de madrugada, ela tirava toda a roupa dela e quando você via, ela acordava nua. Ela tinha esse hábito mesmo. Nunca ouvi daquela que teve algum episódio nessa casa de Brasília deles, mas ela tinha mesmo esse hábito dela mesmo se despir enquanto dormia. Você tem rede social? Sim. Instagram? Sim. Você tem Marzi, Rayane, Lohane no Instagram? Quando eu fui sabendo dos nomes, eu mesmo fui bloqueando. A Rayane, por ser uma pessoa que eu sempre tive muito amor, eu cresci sendo mais do que irmã da Rayane, a gente cresceu sendo amiga mesmo. Eu era madrinha do filho da Rayane. Então, eu não, quando mesmo sabendo do envolvimento dela, eu não tive coragem de excluir ela das minhas redes sociais, porque era a única forma que eu conseguia ver o meu afilhado, que hoje eu não tenho mais contato. E quando eu me posicionei, que vazou meu depoimento, ela mesma me excluiu das redes sociais dela. No momento que você... Mas o resto foi eu mesmo que no momento que você tinha a Rayane na sua rede social, você tomou conhecimento de alguma manifestação dela em favor do pastor? Sim. Você pode nos narrar o que ela postou? Eu não lembro exatamente o que ela postou, mas ela postou debochadamente, né, que hoje eu consigo ver assim, uma declaração enorme pelo Niel. Foi uma foto dela, o Niel e o João, que é o primeiro filho dela, fazendo uma declaração enorme, que ele era um avô maravilhoso, que foi uma pessoa que o Niel sempre demonstrou um amor absurdo pela Rayane. Então, ela postou uma declaração agradecendo por esse amor que ele tinha por ela, que
Pelo menos o que eu via na casa, ela também demonstrava por ele. A gente tinha uma intimidade muito grande com ele, não na questão maldosa de falar. Ela tinha abertura com ele de conversar. Eu não lembro as palavras, até porque era um texto enorme, mas era de agradecimento, e dizendo que ele era uma pessoa maravilhosa, que não merecia, que estava sofrendo. Você tomou conhecimento de alguma outra manifestação de membros da família na rede social nesse mesmo sentido, em favor do pastor? Você está dizendo dos réus? Dos réus e pessoas que podem Mas muita gente da casa. Lohane já não tinha na mídia nas redes sociais, que era uma pessoa extremamente fofoqueira, então não tinha na mídias sociais. Simone não tinha mídias sociais, não. Deles aqui é só da Raiane mesmo que eu vi. Você conviveu muito tempo com a Flor de Lis? 21 anos não, né? Até a morte do Niel. O último contato que eu tive com ela foi, aliás, quando encerrou o ciclo mesmo, que a Flor de Lis não faz parte mais da minha vida, foi na morte do Niel. Em algum momento, a Flor de Lis narrou para você, ou para outra pessoa que chegando ao seu conhecimento, de ter sido abusada pelo pastor, agredida fisicamente? Ai, gente, sério. Cara, essa história tá tomando um rumo surreal. Surreal mesmo, surreal. É até um deboche mesmo com a gente que é da família. Não, claro que não. O pastor, como eu disse, sempre tratou a mãe com muito respeito. Era, como que ela chama? Minha santa. Ele chamava ela de minha santa. Como uma santa mesmo, né? Ele venerava ela. De forma alguma aí. Eu fico até sem ter palavras para completar essa pergunta, que é um deboche mesmo. Você sabe me dizer se Simone, Lohane, Flávio e Marli concordavam com a administração da vítima? Flávio era um encostado, Lohane era uma encostada, Marli se arrastava pelo amor da Flor de Lis, que nunca teve. E então essas pessoas que eram encostadas e não gostavam de trabalhar, logicamente não concordavam com o jeito e o posicionamento do Niel, porque tinha que ter lei. Eles não gostavam de lei, eles gostavam das coisas do jeito deles, eles gostavam de dinheiro fácil. Então não era uma coisa difícil de tipo, eu não gosto do Niel, não é uma coisa difícil de tipo, eu não falo com o Niel. Eles conviviam, gente, era uma família. Só que não concordava com a administração que ele fazia, porque o Niel era muito certinho. Ou é isso, ou é nada, ou é nada. Então eles não concordavam, porque o que eles queriam e a vida que eles queriam é totalmente o oposto do que o Niel impusia. Vou te fazer uma pergunta, caso a gente não perca, por favor. Flor de Lis mandou matar o pastor? Com certeza. Simone, Marli, Lohane e Sebastião participaram? Ela sabe dizer se houve alguma participação? Já existiu? Então, só para encerrar, eu queria pedir para exibir um trecho do depoimento dela em delegacia dia 13 de maio, que está na página 19. É porque não pode perguntar para ela? Pode? Posso. Está escrito aqui. Não, faz a pergunta para ela responder novamente, porque não entende o trecho dela do garoto. Só vou perguntar para ela. Ela não respondeu ainda. Ela não entende. E em caso de exibição. Você lembra de ter narrado em delegacia um trecho do seu depoimento a respeito se a Flor de Lis quisesse que o Deus estaria vivo? Com certeza. Você pode dizer para a gente esse trecho? Eu falei isso no início já. Se quiser aconteceu, porque ela autorizou. O Niel estaria vivo hoje com toda a certeza se ela quisesse que o Niel estivesse vivo. Se 99%, eu não vou saber te falar exatamente as palavras, né? Que foi dito no depoimento. Mas, resumindo, se 99% daquela casa quisesse o Niel morto,
e ela fosse o 1% que o Uniel tinha que estar vivo, 1% com toda certeza ia prevalecer. Ela era soberana naquela casa. Se a Simone quisesse Uniel morto, se a Rayane quisesse Uniel morto, se Deus quisesse Uniel morto, se ela quisesse Uniel vivo, o Uniel estaria vivo hoje. O Uniel só foi assassinado porque ela permitiu. Então, Uniel, Já respondeu, né? você vai Então, então. para tirar a conclusão, né? Defendo. Muito obrigada, doutora. Quando o doutor da promotoria não chega até o doutor Ângelo, sabe? Dona Roberta, bom dia. Bom dia. Não tem como ela ficar aqui do outro lado, não? Então, muito obrigada. Não, não é para lá. Muito obrigada. É uma cadeira, doutora. Pode ser. Pode botar uma cadeira melhor aqui, por favor? Obrigada. Roberto, bom dia. Meu nome é Jamila Rocha, sou advogada da Banca de Defesa. Gostaria qual das igrejas do Ministério Flor de Vida a senhora frequentava? A Matriz, é de São Gonçalo no Tombo. O seu pai, Carlos, ele era o pastor da Matriz ou de outra igreja? Não, ele era de filial. Qual filial? Antes da morte, do Uniel, ele estava em Piratininga. A senhora foi nomeada para o cargo de diretora da Secretaria Municipal de Política de Álcool e Drogas de São Gonçalo, numa publicação no dia 10 de julho de 2019? Sim. Já posso terminar de responder essa pergunta? Pode. Ela só quer complementar, doutora, por favor. Já posso terminar de responder já essa pergunta? Eu já sei que você vai perguntar. Eu fui nomeada na Secretaria Municipal de São Gonçalo pelo prefeito José Luiz Nantes, que era o antigo prefeito de São Gonçalo. Minha nomeação não tem nada a ver com o Misael. Em momento nenhum eu me permiti ser vendida por ninguém, muito menos pelo Misael, e tão quanto pela sua cliente, Flor de Lis. É até uma falta de respeito mesmo você querer, né, ligar esse trabalho em si como uma venda, né, porque foi assim que foi dito que a gente estava se vendendo para o Misael para prestar depoimento. E não tem nada a ver com o Misael e minha nomeação. Eu fui nomeada na secretaria pelo prefeito José Luiz Nantes. Não me vendi pelo Misael, porque o meu depoimento não tinha preço. A senhora falou que já sabia que eu ia lhe fazer essa pergunta. Como a senhora já sabia? Porque já foi me questionado isso em outros depoimentos. Quando você deixou de trabalhar no Ministério Flor de Lis? Quando deixei de trabalhar no Ministério Flor de Lis em 2013, quando eu bati o pé com o Niel, que eu queria trabalhar fora, que eu queria assumir uma carteira. 2013. Você pediu para sair por algum motivo específico? Não, porque como era a igreja em si acaba sendo uma empresa, né? Como era uma empresa, vamos dizer assim, de família, então não tinha regra, o salário atrasava, e então aquilo já estava me cansando, eu queria a minha independência, eu fui procurar emprego fora para assinar minha carteira. E os filhos, né, os outros familiares que trabalhavam no Ministério, e nas outras, acho que tinha um Ministério, tinha um Instituto, né? A regra era essa, ou seja, tinham carteira assinada? Não tinha carteira assinada. Pelo menos os filhos que trabalhavam lá não tinham carteira assinada. E os salários que eram pagos a esses filhos, eram salários iguais ou diferenciados? Não, era diferenciado. Eles colocavam mesmo como uma
uma bonificação, um agrado, né? Porque a União mesmo falava de como a gente morava na casa, a gente não pagava luz, não pagava água, não tinha despesa, era um valor simbólico mesmo só para você comprar as suas coisinhas pessoais. Não agora, né? Era um salário. Não era um salário formal, não. Você falou agora há pouco que o Miel tinha que ser lei, né? Então, assim, como que ele determinava a relação de vocês, filhos, jovens, adolescentes, com amigos? Como que era a possibilidade de convívio de vocês com amigos na casa? Amigos, você está dizendo de fora para fazer? Amigos da igreja, da escola, amigos de escola ficavam na escola, amigos de igreja ficavam na igreja. Eu não gostava que a gente levava gente de fora para dentro de casa. E muitas meninas jovens, né, adolescentes, que obviamente tinham namorados. Como é que era a relação dele com os namorados? Ele permitia namorados? Como é que era? Ele era um pouco irredutível nessa questão de namoro, mas o pior é quando a gente queria namorar escondido. Então ele sempre falava que a gente tinha que falar que queria namorar, para a gente conversar, para até mesmo para ele permitir um namoro dentro de casa. Mas como tinha muito essa questão de igreja, era muito, não sei a palavra certa, tinha muito tabu, né? Não pode namorar, não pode dormir na casa do namorado, namorado tem hora para chegar, tem hora para sair. O namorado não dorme dentro de casa, a gente não ficava dentro dos quartos, o namorado tinha que estar sempre na sala, era mais dessa forma. Você em específico teve algum tipo de atrito normal, assim, de pai e filha com ele, questão de algum namorado seu? Não. Nunca teve? Não. Com esse rapaz que você se casou, você teve algum atrito com esse rapaz? Não, com meu esposo nunca. Não teve. Como é que era a relação do Miel, né, do Anderson, com os familiares da Flor de Lis? Assim, a dona Calmodina frequentava, morava na casa. Mas em relação às cunhadas, aos cunhados, como é que elas se davam? Então, eu nunca soube exatamente o que aconteceu para ser da forma que era. Mas ele não gostava da família da Flor de Lis, eles não frequentavam a nossa casa. Inclusive, o filho mais próximo, o neto, né, mais próximo da Carmozina, que era o Fábio Malafaia, ele, inclusive, quando ele ia lá na casa visitar, ele ia escondido quando o Miel estava viajando, ou quando o Miel não estava na casa, porque ele não gostava, não permitia, não tem um motivo mesmo de dizer porquê, mas ele não tinha um bom vínculo com a família da Flor de Lis. Sobre a Flor de Lis em específico, né? Você falou assim que ele tinha uma relação, né? Eles tinham uma boa relação. Ele se preocupava, por exemplo, com a alimentação dela? Tudo dela. Roupas, a Flor de Lis era a prioridade do Miel. Tudo dela, ele se preocupava com roupa. Dava um certo horário que a mãe não tinha comida e falava, gente, pelo amor de Deus, a mãe não comeu ainda, ninguém vai fazer nada. Era assim, tudo dela ele se preocupava, com roupa, com cabelo, até o ânimo dela em si, quando ela estava cabisbaixa, ela era o zelo dele. Ele meio que fala dos filhos, né? Ele movimentava os filhos afetivos dessa produção dela. Com certeza, pro bem dela. Principalmente quando ela estava estressada, quando acontecia alguma confusão na casa e ele via que ela estava estressada, ele tomava conta da situação, porque ele não permitia que a gente levasse o problema para a mãe. Ele tinha horror a ver a mãe estressada porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, porque ele achava, era como se fosse uma afronta para ele. Sabe? Ele a protegia de uma forma geral de todos os absurdamente. Quando você usa a expressão assim, ele não era humano, era assim, explica para mim assim, essa expressão, ele não era humano. Ele não era muito sentimental, ele não era muito de conversinha fiada, ele era mais sério, mais rígido, mais centrado. Ao mesmo tempo ele tinha aquele momento dele de querer todo mundo num quarto dele assistindo filme.
ele não era muito presente, sabe? Tipo, vou dar um exemplo, num almoço, o Dia das Mães, um almoço que toda a família se reunia, ele ia lá na farra, na hora do almoço, almoçou, comeu, brincou um pouco, ele saía de cena, ia pro quarto dele e ficava sozinho no quarto dele assistindo televisão, sabe? Ele não tinha essa presença de pai, sabe? Não sei se eu estou sabendo te explicar muito bem, mas é dessa forma que eu estou querendo dizer que ele não era muito humano, entendeu? Mas essa distância. Isso, então, sabe? Mas final de ano, Natal, Ano Novo, como que ele e a Flor de Lis agiam em relação a essa questão dos presentes, das festas? Como que é que eles se organizavam? Ano Novo sempre foi na igreja, a virada do ano sempre foi na igreja, da família em si. E, cara, Natal era anos e anos diferentes. Não era sempre a mesma coisa. Toda a família se reunia, todo mundo que morava na casa, os casados iam lá, levavam sua família, seus filhos, sua esposa. Tinha ano, porque isso que já está mais do que dito, que tinha distinção de filhos. Tinha ano que todos os filhos ganhavam presente, tinha ano que um filho ganhava uma boneca e o outro ganhava um telefone. Não era exatamente uma regra, mas todo mundo se reunia, tinha ano que ninguém ganhava presente. Não tem. Nessa contra os presentes, geralmente ele ficava responsável pelos meninos e ela pelas meninas, ou não, era tudo misturado. Tinha ano que ele ficava responsável pelos meninos, eu não sei exatamente como funcionava, até porque a gente só chegava lá e já tinha presente lá. Mas essa questão de ele ficava com as meninas era mais quando tinha que comprar roupa, quando todo mundo morava na casa. Essa semana é semana de comprar roupa para o Natal e para o Ano Novo. Então a mãe ficava com as meninas e ela levava todo mundo para o shopping para comprar, ela acompanhava, e ele, como eu digo, né, não era muito humano, a forma de dizer, ele dava o dinheiro dos meninos e os meninos compravam as coisas dele. Entendi. Você falou das brincadeiras, né, que ele levava e tal. Algumas pessoas falam que ele tinha mania de brincar afogando as crianças na piscina. Era uma vivenciar isso. Sim, era um hábito deles mesmo. Era certo, a gente sabia que quando ele entrava na piscina, a gente até brincava, né? Entrava na piscina, um monte de gente já saía, porque a brincadeira dele era brincar de afogar. Aí o pessoal fugia para ter você afogado? No sentido de brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Não, tem que ter cuidado até com o impacto da brincadeira feita com meninos? Com todo mundo, qualquer pessoa que tivesse, inclusive adulto. Tá bom. É na praia também, tem lá? Não, na praia. sempre na piscina. Tá. Até porque não tem nem como brincar de afogar na praia, né? Sempre na piscina. Você chegou a trabalhar em algum momento na igreja na parte de administração financeira? Sim, eu trabalhava na tesouraria da igreja junto com o Misael. Quando a gente fala que o Niel é uma pessoa ele é muito visionário, né? Ele, eu comecei a trabalhar na igreja, eu tinha 12 anos de idade. Ele me olhava e ele falava, você não pode ficar em casa, você tem que trabalhar na igreja. Ele via, eu não me enxergava, na lógico, eu era criança, ele via um potencial em mim, que ele falava que eu tinha que trabalhar na igreja com o Misael na tesouraria. Eu tinha que trabalhar na igreja com o Misael na tesouraria. Tanto que eu fui a primeira criança, vamos dizer, da minha faixa etária, né, a ser levada para a igreja para trabalhar na igreja. Eu ia trabalhar e os meninos ficavam em casa, brincando de boneca. Era assim, a gente brincava de boneca ainda. Porque ele via que tinha um diferencial, que eu tinha essa ligação com a questão administrativa. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Misael. Trabalhei até 2013 na tesouraria com o Misael, na administração da igreja da matriz. E foi quando eu decidi querer trabalhar fora, ter minha independência financeira. Nas igrejas, na matriz, nas outras, quais eram as fontes de arrecadação? Era o dízimo, as ofertas? Então, eu só dava entrada e saída do dízimo e oferta da matriz, da filial que era de São Gonçalo. O meu trabalho lá, até quando eu saí de lá, era da entrada e saída de dízimos e ofertas,
e tipo, a fulano comprou gasolina, notinha, eu anotava, era um sistema que a gente trabalhava, né? E eu dava saída nessas questões de nota, de gasolina, essas coisas, as despesas que tinha da igreja em si. E depois de um tempo, ainda trabalhando na administrativa como Israel, eles me colocaram também para trabalhar na agenda deles, eu que marcava a agenda deles por um bom tempo. E eu não tinha acesso ao fechamento do financeiro, eu só lançava e entrada e saída. Quem fazia o fechamento do mês era sempre o Israel, ele fazia 2 vezes no mês. Ele sempre falava, Roberto, agora eu vou fechar. Porque ele sempre fechava 2 vezes no mês e fazia uma reunião com a Flor de Lis e o Anderson. Esse fechamento era só da igreja matriz ou de todas as outras que existiam na época? Não sei dizer, porque eu não fazia mesmo. Era uma parte do sistema que eu nem mexia. Entendi. Eu nem conhecia. Eu nem mexia nessa parte do sistema, então eu nem sei se englobava outras coisas. Não sei. E aí, assim, de todas as rendas geradas, era das igrejas, das agendas, da negócio, né? Do Instituto Flor de Lis, ou seja, tinha Instituto Flor de Lis. Não, eu não mexia nada de instituto, não mexia nada da agora. Eu só mexia no dízimo, na entrada de dízimo e oferta e nas saídas de despesas de contas, essas coisas. Não. Só quero especificar, ou seja, que existiam entradas da igreja, das agendas, da gravadora. Você quer dizer que eu vi aberta do montante que produzia. Sim, era a igreja, não tinha acesso. Era a igreja. Nem da igreja. E ao fechamento de todas as outras coisas eram centralizadas. Era a igreja, agora já respondeu, né? A igreja, o instituto e a agenda dela. Entendi. Você chegou a trabalhar na agenda, mas só como você falou? Trabalhei na agenda dela, da agenda dela e dele. Ele em casal, fazia agenda fora, eu recebia telefonema, a igreja entrava em contato, eu quero contratar a Flor de Lis e o Anderson. Recebia, entrava em contato com o Uniel, passava o valor, que seria daquela agenda, se a pessoa quisesse contratar, fechava a agenda. Esse era o meu trabalho na parte da agenda deles. E existia algum vínculo nessa contratação da agenda deles, de que para contratar tinha que ser casado, para contratar a Flor tinha que contratar ele? Olha, não era exatamente uma regra, mas ele falava assim, a agenda Flor de Lis era um combo, era a Flor de Lis cantando e o pastor Anderson pregando. Eles já eram conhecidos assim, na verdade, né? Era um casal. Quando você contratava o pastor, a Flor de Lis ia e cantava, e vice-versa. Então a agenda deles era de 98% o combo. Era mais assim, a igreja, um congresso só feminino, então só ia ela cantar, entendeu? Mas a agenda deles em si eram eles dois. Nessa questão, olhando de fora, né, na medida que você vai administrar, você acha que na divisão financeira aí... Acha é a opinião subjetiva dela, né? Então, pode um pouco mais. Tá certo. Existia diferenciação na distribuição patrimonial e financeira entre os dois? Olha, eu vou te responder com toda a sinceridade que não sei. Porque a gente não tinha acesso a como eles dividiam a renda deles. Não tinha, é uma coisa que não tinha como a gente saber mesmo. Tá bom. Era comum a Flor de Lis sair sozinha de casa ou ele colocava algum tipo de restrição? Era comum ela sair sozinha? Não. Ela é uma pessoa que ela não anda sozinha, né? Ela não anda sozinha, ela não vive sozinha. Ela não sei. Ela tem que fazer direção de um não, ela estava sempre. Não, uma imposição de a Flor de Lis não pode andar sozinha, não, jamais. Ela estava sempre acompanhada. Ela tinha uma personalidade codependente? Não, ela era dependente de pessoas. Ela sempre foi muito dependente de pessoas. Dependente de pessoas. Pode falar sobre isso? Dependente de gente perto dela. A ceia no quarto dela nunca estava sozinha. Sempre.
Não sei, eu não sei explicar, parece que ela tem uma, sei lá, um síndrome de um vazio, de um ninho vazio. Ela não, sei lá, ela não vivia sozinha, ela sempre tá, se fosse para fazer a unha, alguém ia com ela. Se fosse para fazer o cabelo, tinha alguém com ela. No quarto, ela nunca estava sozinha. Se ela estivesse na cozinha, ela nunca estava sozinha. Diferente do Niel, como eu relatei, ele tinha um momento dele que ele se recusava, ia pro quarto dele e ficava sozinho e ficava horas no quarto dele sozinho. Ela estava ela sempre estava muito acompanhada de um monte de gente. A Lohane trabalhou como fotógrafa na igreja? Sim. Trabalhou? Trabalhou. A relação, assim, o Niel para os outros homens da casa, tinha meio essa relação, o Niel, o sacerdote da casa? Não. Como é que era a relação dele com os outros homens da casa? Seu pai? Olha, apesar dele ser a figura paterna central da casa, era diferente, porque ele mais parecia que era irmão de todo mundo. Era diferente, era uma visão, até mesmo para quem morava na casa, isso era muito nítido. Ela tinha essa pose da mãe, da superior, do Deus da casa. Ele não, ele era como se fosse o irmão de todo mundo. As pessoas da casa em si não tinha tanto essa não é que é respeito, é essa soberania que tinha pela Florgis como tinha pelo Niel. Era diferente, era totalmente diferente digamos dizer assim, a coisa deles perante a família deles entre um e outro, era totalmente diferente. Você chegou novinha, né? 3 meses. Então você chega na casa, você passa períodos na casa, familiar, você também passa períodos na instituição lá Flor de Lis. Pra mim, pra gente, né? Acho que para vocês para fora é mais diferente. Pra gente nunca teve instituição Flor de Lis, sempre foi família Flor de Lis. A gente nunca foi um orfanato. Na nossa cabeça aquilo não era um orfanato, era uma família. Mas existia, em algum momento, você, assim, na minha cabeça, mas ao longo desses anos, em algum momento, você presenciou algum tipo de controle estatal sobre a presença das crianças na casa? Juízes, assistentes sociais, você sendo levado em audiências, você tem lembrança disso? Então, eu passei por isso. Eu tenho, não tenho memória muito perfeita dessa época, mas eu lembro de eu indo muito em fórum, em audiências para fazer o processo de adoção. Eu lembro que eu fui adotada por ela, acho que eu tinha 6 anos, para você ver o tempo que durou o meu processo de adoção. Antigamente tinha muito isso de, do nada, chegou o juizado aí, arruma as crianças correndo que chegou o juizado. Mas era inspeção. Mas dos últimos anos pra cá não. Era bem mais antigamente, quando a gente morava lá no Rio. Você tem lembrança de ser levada a atendimentos médicos, odontológicos? Existia esse cuidado com as crianças em relação a médicos? Não tinha. Médico ia quando tinha questão de vacinação anual mesmo, essas coisas, mas tipo, de cuidar, de fazer aquela coisa, o preventivo, assim, sabe, o check-up, vamos dizer assim, não tinha até porque era muita gente, era muita criança. Ia no médico que estivesse doente, ia no médico que realmente precisasse, mas esse cuidado em si, de periodicamente, não tinha. Até porque era muita criança, né? Ao longo desses anos que você viveu, você em algum momento foi levada a participar de algum ritual de iniciação na casa? Não, nunca. No ritual religioso? Nunca. Como que, na verdade a gente já até falou, mas essa agenda de trabalho da Flor de Lis era uma agenda muito movimentada. Pode falar um pouco sobre essa agenda? Era muito movimentado, o telefone tocava o dia inteiro. Eles eram muito mesmo solicitados, tanto que ele quase nunca estava em casa. Eles faziam principalmente agenda no Rio, né? Porque eles faziam muito bate e volta.
ia para a janta e já voltava para casa. Também tinha aquela janta que ficava 3, 4 dias, mas era bastante movimentada. E na igreja, nos dias que a Codinise ia para a igreja, fazer gabinete na igreja, ela, como é que era o atendimento? Ela ficava muito tempo nesse atendimento? Como é que era? Eles tinham o costume de estar diretamente na igreja mais no domingo. Porque domingo, como era culto de manhã e à noite, eles iam de manhã, né? E ficavam o dia inteiro na igreja. Porque na igreja que eles eram os pastores, que era a sede, só tinha culto quarta e domingo. Então, eles não ficavam tanto na igreja. Até que durante a semana, em horário comercial, era um trabalho, né? Tinha um monte de gente ali trabalhando. Mas eles eram mais no domingo mesmo, que ficavam o dia todo. Você conhece a Regiane? Sim. Você tem uma relação de amizade com a Regiane? Já tive mais, hoje nem tanto, porque, sendo muito sincera, esse caso desgasta bastante a gente, demais, absurdamente. Então, como é uma pessoa que está muito no centro desse caso, eu mesma acabei me distanciando um pouco, porque senão você se adoece mentalmente de uma forma absurda. Então, eu quis escolher viver esse caso quando eu fosse obrigada a viver esse caso como eu estou aqui hoje. Eu escolhi seguir minha vida, viver. Não tenho mais tanto contato com a Regiane como eu já tive, mas só conheci a Regiane mesmo depois do assassinato mesmo, não conheci antes. Antes, quando ela frequentava a sua casa, você nunca teve contato com ela? A senhora não perguntou se ela frequentava a casa, ela frequentava a casa? Não conhecia a Regiane antes do assassinato. Só depois. Só a gente pergunta, então, para tiver conclusão, né? Às vezes já teve um depoimento, então eu pergunto para ela, por favor. Não, já estou satisfeita. Quando você relata a questão dos privilégios, né, que existiam, dentro da sua ótica, esses privilégios eram mais Dentro da realidade. Dentro da realidade que você coloca. Esses privilégios, eles eram mais localizados no núcleo biológico? Ou, como é que era? As pessoas vão falar, o pessoal da primeira geração era mais privilegiado. Outros falam, era o núcleo biológico que era. Não, era o núcleo biológico. A primeira geração é André, Carlos, Misael e Luan. Eles não faziam parte desse ciclo, não. Era o biológico mesmo, era Simone, os filhos da Simone, Anabel, Isabel, que tinha mais, parecia mais que tinha aquela ligação de ter filho biológico da própria Flor de Lis. Daniel, não é. Daniel, mas da primeira geração, não. Você alguma vez ouviu falar, você viu, né, ou ouviu falar de que a Anabel e a Isabel dormiam com o martelo embaixo do travesseiro? Você quer mesmo que eu responda isso? Claro que não. Tá bom. Nessa época que você falou que a Simone não fazia nada, aí depois você falou que ela fazia as compras 2, 3 vezes na semana. Nessa época que a Simone fazia compras 2, 3 vezes na semana, ela já tinha câncer? Essa era a única função que ela tinha, né? Ela só fazia as compras da casa. E esse câncer dela aí que... Ai, Jesus, que nem eu sei te dizer se esse câncer existe, se esse câncer foi curado. Porque eu acho que Deus que cura câncer, um câncer que é curado, ele não volta, né? Deus que curou uma metástase de um ser humano, do nada o câncer volta. Você não sabe me dizer se na época que ela fazia compras 3 vezes na semana, ela tinha, você não sabe dizer. Eu não lembro exatamente quando começou essa história de câncer, o ano que começou essa história de câncer dela, não, mas a função da Simone sempre foi a fazer a compra. Então ela já tinha quando ela já começou essa história de câncer, ela já fazia o serviço da casa de fazer compra. A senhora está trabalhando, mas sempre essa questão do câncer é uma coisa mais recente ou uma coisa mais antiga? Não. Cara,
Ceciliel tem 3 anos já de morte. Não vou saber te responder assim com precisão, mas eu acho que a história dela do câncer já tem, acho que mais de 6 anos essa história de câncer. Ela teria uma morte. Não sei mesmo lembrar o ano que começou essa palhaçada de câncer dela ali. Tá bom. Quando você, nesse último período que você morava na casa, você dormia no quarto da Isabel e da Anabel? Ou em outro quarto? Quando eu estava morando, não, quando eu saí lá da casa, eu já morava na casa na casa agregada que o meu pai fez, né? Lá dentro mesmo do quintal deles. Antes de ir para a casa agregada, sim. Você dormia com que meninas? Em que quarto? O meu quarto era no segundo andar, era eu, Michele, era eu, Michele, é porque mudavam. De inicial era eu, Rayane, Cacá, Michele e Tayane. Depois a Rayane desceu para o quarto, que é lá onde a avó dormia, né? Não sei se dorme ainda. A Tayane mudou de quarto, foi para outro quarto com outras meninas. Depois ficou só eu e Michele, e por um tempo a Rayane mudava. Depois eu passei um tempo dormindo no quarto com a Anabel e com a Isabel. Você chegou em algum momento a dividir o quarto com a Kelly? Não. A Kelly tinha uma diferença de idade, então a divisão era mais pela idade, assim, vamos dizer, né? Os adolescentes com os adolescentes, crianças com criança e adultos com adultos, porque ele já é bem mais adulto do que eu, outro dia. Você falou que os seus pais, né, Carlos e Cristiana, tinham uma casa fora da casa grande, era uma casa agregada. Sim. Depois você foi morar com eles, né? Sai da casa e vai morar com eles. Na casa deles também eram feitas compras separadas, né? Gêneros alimentícios, de limpeza, ou também os gêneros que eles iam para lá eram essas compras gerais que eram feitas na casa. Eles não tinham costume meu pai e minha mãe não tinham costume de cozinhar naquela casa. Era muito raro quando fazia um almoço, alguma coisa assim, aleatória. A nossa refeição principal era na casa também. E final de semana, sábado, domingo, a família não tinha nenhuma... Era bem raro, era muito raro. Pai e mãe que estão na vida hoje, Carlos e Cristiano. É o caso da Cristiano, eu também casado com jurado. Carlos e Cristiano. Era raro, era muito raro quando a gente fazia alguma coisa. Até porque domingo meu pai e minha mãe também estavam o dia inteiro na igreja. Era pastor de outra igreja, sábado eu sempre trabalhava, então era bem raro. A nossa refeição também era na casa. O Adriano e a Marcele também moravam numa casa agregada. Uhum. Era igual, as compras deles também eram Era eles faziam suas compras. Então, na verdade, tinha 2 horários de almoço, né? Tinha um almoço que a funcionária da casa fazia, que na época era a Neine, que era o almoço geral, e tinha um almoço separado que era o almoço deles, que era Flor de Lis, com o Anderson, com a Simone, os filhos da Simone, Isabel, Anabel, e eram comidas diferentes. O Anderson também fazia refeição separada. Isso. Então, eles sempre almoçavam muito tarde. A gente, como tinha criança, né, a gente almoçava meio-dia, no máximo 1 hora. Eles sempre almoçavam 3, 4 horas da tarde. Então, era um almoço diferente em horários diferentes. O Adriano e a Marcele fazia parte desse segundo turno de almoço. Tá bom, estou satisfeita. Obrigada. Patrona, quer fazer perguntas? Bom dia, Roberto. Bom dia. Eu pedi para conferir o depoimento dela no dia 12 de abril. Eu já passei. Tá, eu passei para ela. Dia 12 de abril, da segunda fase, né? Já está na mensagem. Só se quiser, 10 minutos não precisa vai para lá, só para a gente estar no microfone, tá bom? Obrigada. Onde se relacionamento da igreja, que as pessoas deixaram de ser medidas de doer, né? Que uma galera muito história, não tem história, ninguém traz
ao seu parceiro, né? Mas eu nunca desconfiei que o Niel tinha um caso com a Simone. Porém, ao mesmo tempo, eu achava muito estranho o ciúme que ele demonstrava que tinha pela Simone. É como se... Era estranho, era como se... É como se a Simone pertencesse, como se ela estivesse como se ela pertencesse a ele, entendeu? Mas esse ciúme era relacionado especialmente para os relacionamentos dela? Todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos que ela tinha desde que ela se separou do André. Ele sempre embaixia com todos os relacionamentos dela. Tinha vários, que a senhora falou, que eram com os casados da igreja. A maioria. Isso causava uma repercussão dentro da igreja? Não, já acabou sendo normal, né? Porque ela não era castigada. Não, ela não era castigada, ela não era punida por isso, até porque ele sempre passava a mão na cabeça dela. E acabou sendo normal, né? Mais um caso. Uma pergunta, Roberta. Sim. Você afirmou que hoje que o pastor Anderson tratava os filhos todos com muito respeito, era muito sério. Você pode explicar melhor esse ciúme excessivo que você afirmou no Eu só não entendi a correlação que ela fez com tratar de forma séria e não fez isso. Ela falou que ele era muito respeitoso com os filhos. Sim, mas teve uma falta de respeito na nada ali, não? Não, ali ela afirma que ele tinha um ciúme excessivo da Simone. Sim, mas que não era normal. Mas tem relação com respeito, porque a senhora fez uma correlação na sua pergunta. Vou pedir para a senhora reformular, por favor. Não, querida, a pergunta é essa. Então não guarda a relação, Luína. Como que ela explica esse ciúme excessivo, já que ele tratava os filhos com respeito? As filhas. A senhora entende que a situação que a senhora narrou é falta de respeito? Havia alguma falta de respeito? Não. Não. Até porque você demonstrar ciúme não quer demonstrar que como eles falam hoje, né? Que ele abusava sexualmente dela. Ou Então eu não estou sabendo entender essa pergunta. Quando você afirma que ele parecia ser o dono, que ela parecia que pertencia a ele, o que você quis dizer com isso? Porque ele tinha um ciúme. Falou sim. Fala no Falou sim. Vamos seguir aqui. O que eu falei é que como se ela fosse uma posse dele. Ah, sim. Hospital. Eu não sei eu nem entendi a pergunta dela, então nem entendi. A senhora tem ciência se a Simone teve um relacionamento com o pastor? Não. Nem depois do assassinato? Eu soube disso depois do assassinato mesmo. E o que a senhora soube depois do assassinato? Olha, eu já ouvi muita coisa, né? Eu já ouvi que eles tinham caso, eu já ouvi que eles namoravam. Mas de quem? Notícias. Já dentro da casa, de alguém da casa? Não. Qual que é a diferença de idade para ela? Pra de quem? Para Simone. Tem uma diferença grande, não? Eu tenho 27, não sei a idade da Simone. Acho que Simone tem quase 40, você já não tem 40. Eu acho que Simone tem 40 já. Então, quando ela era adolescente, a senhora estava na casa? Sim, mas era criança. Era bebezinho. Então, não, eu nunca soube. Eu só soube notícia que eles namoravam antes. Não, nunca soube de morando na casa até antes da morte do Mião, não. Pode perguntar, Helena? Eu não entendi a manifestação da doutora. Quer falar alguma coisa? A doutora. Ah, tá. Achei que a senhora tinha discordado de algo aqui com relação ao juiz, não? Ah, tá. Porque a expressão diz muita coisa. Pode prosseguir. Roberta, você afirmou aqui que nem sabe se esse... Qualquer intervenção da crítica à manifestação do juiz pode falar no microfone, tá bom? Obrigada. Roberta, você afirmou aqui agora há pouco que nem sabe... Você afirmou aqui agora há pouco que nem sabe se esse câncer da Simone foi real. Isso pode ter sido uma palhaçada, foi essa afirmação que você fez aqui, né? Se não foi, estão fazendo eu isso uma palhaçada. Posso fazer minha pergunta? Hoje você responde. Em 2014, você se lembra dela careca, sem cabelo? Sim. Então como é que você diz que o câncer resistiu? Porque fizeram disso um espetáculo, né? Fizeram disso um espetáculo e ainda estão fazendo disso um espetáculo. Até porque isso virou uma gravação de um DVD. O corte de cabelo dela não foi um corte de cabelo que chorando em casa com a família fez. Eles gravaram um DVD com ela cortando, com a Flor de Lis cortando o cabelo dela para fazer disso um espetáculo. Que tudo vira um espetáculo, né? Você se lembra dela com queimaduras no corpo? Queimadura no corpo, não.
Que ano você saiu da casa mesmo? 2015. Você fala dessa diferenciação da casa, na casa entre os filhos, que uns tinham uma coisa, outros não tinham, a questão de alimentação, enfim. Isso te gerava ciúme, revolta? Não. Ah, não. Obrigada, Excelência. De forma alguma. Alguma outra pergunta de você? Ok, então vou partir dos três dados. Vocês eram obrigados a ficar em casa até casarem? A gente é obrigada? A ficar em casa, morar na casa da família, por dizer, até casarem? Não. Se quisesse. Assim como muita gente saiu porque quis ir atrás da família biológica, ou porque não queria mais morar lá, porque não, só porque não queria mais morar lá. Então, a pergunta seguinte é justamente nesse sentido. Caso vocês tivessem condições financeiras, vocês poderiam sair de casa para ter uma vida independente? Sim, como já aconteceu. Roberta, você passou por sua... Desculpa. Roberta, você passou sua casa na infância, né? Vocês, crianças, tiveram aniversários em casa? Não todo ano. Tinha ano que dava para fazer. Por exemplo, eu faço aniversário junto com outras pessoas em dezembro. Já tinha ano que fazia, mas isso é mais quando a gente era criança, tá? Porque recente, tipo, já adolescente, já não. Tinha muito mais festinha de quando era todo mundo criança. Incrivelmente, quando tinha menos dinheiro. Depois que tinha mais dinheiro, não tinha mais festa? Nem para os pequenos? Quando o dinheiro entrou naquela casa, muita coisa mudou. Era mais, tinha mais sentimento quando tinha menos dinheiro, essa é a verdade. Crianças de fora da escola, da igreja, compareciam nessas festas de aniversário? A gente era criança. Era festinha, a gente era criança, não tinha festa. Hoje aniversário de fulano vai ter festa. Não tinha essas coisas. Era um festejo aí de vocês. Não tinha essas coisas assim, até porque era muita gente. De convidar de fora, não vinham pessoas. Não tinha essas coisas assim. Você falou que se alguém reclamasse dos afazeres domésticos, abre aspas, teria problemas, fecha aspas. Quais problemas seriam esses? Perseguição. Que tipo de perseguição como? Vamos dar um exemplo que era a realidade. Reunião da casa. Hoje tem reunião. Reunia todo mundo. Quem estivesse insatisfeito e reclamasse de alguma coisa. Por exemplo, olha, está acontecendo muito de acordar fulano para limpar a casa e não acorda o filho de testemunho. Mas não acorda o filho de testemunho porque eu não quero e acabou o assunto. Está reclamando muito? Eu odeio lavar louça, bota fulano para lavar louça. Então tinha aí muito, gerava uma implicância, um estresse que a gente não valia a pena a gente lutar, porque uma andorinha só carneirão. Então tinha muito essa picuinha, sabe? Fulano, porque botava a gente numa posição de rebelde, né? Porque se questionar qualquer coisa era rebelde. Então a gente se questionasse, tinha essa implicância, a perseguição, botava você para fazer serviço que você não gostava de fazer. Entendeu? Não essa questão de castigo e bater, não, por isso não, mas mais a questão da perseguição mesmo de estresse. Como era a sua relação com o Lucas? Cara, como a gente morava numa casa com muita gente, a gente sempre se aproxima muito mais de certas pessoas, né? Então eu não tinha, o Lucas era um irmão da família em si, eu não tinha muito vínculo com o Lucas de irmandade, não. Mais próximo? Não. A senhora tem ciência de casos de abre aspas, corrupção, fecha aspas, por parte de alguém da casa com fato de beisebol? Não. As questões de dessa. Se sim, quem fez isso contra quem? Então, já respondeu que são prejudicadas as outras, são canceladas depois.
Estou falando com a advogada. Quem falou isso? Eu vou considerar na sentada. Doutora, eu estou conversando com a advogada. No final, os testemunhos. Não é verdade isso. Pode virar uma manifestação também. Não é verdade. Nesse momento, que ela acabou de passar em outro, Não é verdade. doutora, não tem discussão, a confirmação da testemunha. Mas mais que a gente falar. Não, mas as duas vão constar, só consignar, doutora. Ah, ok. As duas? Não, como eu falei, claro que não. A senhora quer fazer o quê? A senhora não deixou. Deixa eu consignar aqui. Tá bom. Não, mas eu vou consignar. Pode levar o jurado do toalete, por favor? A gente está fazendo isso. Vá. Espera aí. Pode sentar. Meu Deus. Então, considerando, a senhora vai fazer trabalho nominado, que acontece e ela vai continuar. Ela eu jamais faria isso. Eu jamais até mostrando a autoridade jamais tem coisa. Não foi fácil. Consignando o que aconteceu, ela aconteceu.